Graça e paz, meus irmãos. Eu sou o pastor evangelista Evandro Teixeira e nós vamos nessa oportunidade estudarmos, fazer menção da lição, a nossa lição da nossa escola bíblica dominical, da nossa revista em que a gente está estudando a carta de Paulo aos Coríntios, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Façam tudo com amor, decência e ordem. Nós vamos começar nessa oportunidade orando ao Senhor e vamos dar início ao nosso estudo dessa lição. Amado Jesus, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Estamos fazendo menção da Tua palavra, que o Teu Espírito possa iluminar a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente possa absorver as verdades espirituais neste estudo e possamos, Senhor, na nossa aula, apresentarmos uma lição, uma aula abençoada debaixo da direção do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 2, que tem como assunto da lição 1 Coríntios 2, a mensagem poderosa. O textuário diz o seguinte: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. A leitura bíblica para o estudo está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 1 até o verso 16. E a verdade prática diz assim: a mensagem da cruz revela a grandeza do amor de Deus. Nessa lição a gente tem 3 objetivos. O primeiro é entender que a mensagem da cruz tem um poder transformador que independe da eloquência humana. Primeiro objetivo. O segundo é compreender o propósito e a abrangência da mensagem da cruz. E o terceiro é discernir a importância do Espírito Santo na revelação e entendimento da mensagem da cruz. É sempre importante a gente observar aquele subsídio que a nossa revista tem, na revista dos professores, a orientação pedagógica, os objetivos da lição e algumas dicas didáticas para que a gente possa facilitar a introdução da nossa aula e a aplicação da mesma. Então, a gente aqui no resumo da nossa lição, a gente vai ver no ponto 1 a mensagem da cruz, no ponto 2 a mensagem reveladora e no ponto 3 a mensagem espiritual. Então, vamos começar a nossa aula nessa oportunidade. A gente vai estudar o capítulo 2, tá? E o capítulo 2, a gente pode observar que Paulo começa a resolver problemas, vamos dizer assim, lá na igreja de Corinto. Lá no panorama que a gente teve lá no início, na introdução da epístola, a gente pode ver que a cidade de Corinto era uma cidade grega e que tinha uma influência da filosofia grega, uma influência muito grande. E, de uma certa forma, isso respingou um pouco na igreja, que começou a se dividir em facções. Uns seguiam a Paulo, outros seguiam a Apolo, outros a Cefas e outros a Cristo, como a gente viu lá na primeira lição. Um dos motivos, uma das causas dessa divisão está no falso conceito de sabedoria. Essa igreja está localizada numa cidade grega, no berço da filosofia grego-romana, e de uma certa forma esse conceito que eles tinham de sabedoria ficou meio que deturpado devido ao contexto histórico-cultural daquela igreja. Então, o apóstolo Paulo vem no capítulo 2 tratar sobre essa questão da sabedoria. A sabedoria aos olhos de Deus, a sabedoria de Cristo, a sabedoria de Deus em contraste com a sabedoria humana, a sabedoria dos homens, tá? Então, nesse capítulo, ele vai trazer esse ensino em relação à questão da sabedoria. E o primeiro ponto, ele vai falar sobre a mensagem da cruz, tá? No ponto 1, a mensagem da cruz, onde a cruz de Cristo é o discurso mais eloquente do amor de Deus. No primeiro subponto, a gente vai
tratar desse tema, do tema da mensagem. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2 diz da seguinte maneira: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Tá? Então, é importante a gente observar, estudar a carta aos Coríntios, sempre também de uma certa forma olhando para Atos. Lá no capítulo 17, no capítulo 18, mais ou menos, a gente pode observar a história em si do ministério de Paulo na cidade de Corinto, de uma forma bem resumida. E quando a gente olha lá para o livro de Atos dos Apóstolos, Paulo passou pela cidade de Corinto durante a sua segunda viagem missionária. Quando ele saiu, ele passa da Ásia Menor para a Europa já. As cidades gregas já faziam parte do continente europeu. Então, o que é interessante a gente observar é que quando Paulo chega a Corinto, ele já veio de Atenas, ele já passou pela capital da Grécia, pela cidade de Atenas, e em Atenas ele fala um discurso, ele prega um discurso lá no Areópago, onde ele pôde falar do evangelho para os gregos, que tinham uma cultura muito grande e tinham, entre tantas ocupações, ficar tratando dessas coisas no campo da filosofia. Alguns estudiosos, alguns comentaristas da Bíblia, e isso aqui é uma questão de entendimento, de interpretação, alguns dizem que, segundo aos olhos desses comentaristas, Paulo não teria tido um sucesso muito grande na pregação lá em Atenas. Tanto é que você pode conferir lá em Atos, por exemplo, no capítulo 17, no discurso que ele faz no Areópago, poucas pessoas se entregaram a Cristo, aceitaram a Jesus, aceitaram a mensagem do Evangelho. Algumas poucas pessoas aceitaram a Cristo. Então, alguns comentaristas, isso é uma visão pessoal de cada um desses comentaristas, alguns dizem que Paulo não teria tido um grande sucesso, vamos dizer assim, no discurso lá no Areópago. Então, ele vai de Atenas para Corinto. Quando ele chega em Corinto, na cidade de Corinto, ele teria, então, segundo o entendimento de alguns, mudado essa forma de pregar o evangelho. Lá em Atenas, ele procurou usar, de uma certa forma, ele usa a figura ao Deus desconhecido, que era um panteão, que eram imagens a deuses desconhecidos, e ele usa aquela situação para pregar sobre Deus. Lá em Atos capítulo 17, do verso 32, 34, a gente vê o discurso de Paulo lá no Areópago. Como ele teria, segundo o entendimento de alguns, não tido tanto sucesso, ele, ao chegar em Corinto, resolve, vamos dizer assim, mudar a sua forma de entregar a mensagem do Evangelho. E essa forma de entregar, essa mudança na pregação do Evangelho, o faz falar de uma maneira, aos olhos humanos, mais simples, mas sendo a mensagem tratando da sabedoria segundo Deus, não segundo a visão dos homens. Tá? A gente pode observar, por exemplo, lá no verso 1, ele diz assim mesmo, 1 Coríntios capítulo 2, verso 1, ele diz assim: irmãos, quando eu estive com vocês, não usei palavras eloquentes ou sofisticadas, nem de grande sabedoria, para lhes apresentar o testemunho de Deus. Então ele chega em Corinto já falando para aquela igreja que ele vai falar, que ele falou para aquele povo já não com palavras sofisticadas, nem de grande sabedoria, para apresentar o testemunho de Deus. E aí no verso 2 ele diz: porque eu me decidi não saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem do Evangelho, o Cristo crucificado. Tá? Então, embora devido à sua formação e preparo, Paulo pudesse debater filosofia com qualquer um, ele decide pregar a mensagem da cruz de Cristo. Tá? Paulo tinha um preparo muito grande intelectual, tanto é que, repito, lá em Atos 17, você vê ele conversando com os filósofos, as pessoas de Atenas, de uma forma igual no campo da filosofia, no campo intelectual. Mas quando ele chega em Corinto,
E Corinto, repito, é a cidade seguinte à saída de Atenas. Quando ele chega em Corinto, ele resolve pregar o Cristo crucificado. E ponto. Então, o tema dessa mensagem é Jesus Cristo e este crucificado. E o tema dessa mensagem, nesse primeiro subponto, a gente pode observar três coisas interessantes. Primeiro, ele declara que a cruz declara que os nossos esforços não valem nada para a salvação. Não adianta a gente tentar fazer pelos nossos próprios méritos, criar alguma coisa que possa nos trazer a salvação por nós mesmos. Não. O sacrifício de Cristo, ele é suficiente. Nada que a gente possa fazer pode agregar alguma coisa à nossa salvação. Nós somos justificados por Cristo, nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Isso não é algo que a gente possa fazer pelos nossos próprios méritos. Nós somos justificados pelos méritos de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. E a mensagem da cruz, ela declara isso, que a cruz declara que os nossos esforços nada valem para a salvação. Segundo, a cruz não apenas declara a falência humana, mas também o poder de Deus. A cruz de Cristo, ela vai nos trazer esse entendimento que nós, humanamente falando e espiritualmente falando, éramos condenados ao inferno. O homem falhou, o homem caiu. E a cruz de Cristo, ela vai nos trazer esse entendimento da falência humana, mas também o poder de Deus. O poder de Deus que tem a condição de salvar esse homem que caiu, esse homem que errou, esse homem que pecou. O terceiro ponto interessante nesse primeiro subponto é que a cruz simboliza a religião verdadeira, a linha vertical na direção de Deus e a horizontal na direção dos homens. É pela graça, é pela cruz de Cristo que nós podemos manter uma boa relação com Deus e também com os homens. É interessante que lá em Colossenses capítulo 1, verso 20, a palavra de Deus nos diz assim, olha, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse, olha só, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Ou seja, a cruz de Cristo é a cruz de Cristo que vai fazer essa reconciliação entre Deus e também com o próximo, e também com o meu irmão. 1 João, capítulo 4, capítulo 1, versículo 7, diz assim, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, então temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, em relação à mensagem da cruz, esse primeiro subponto nos traz o tema dessa mensagem. A cruz declara que os nossos esforços nada valem para a salvação. A cruz não apenas declara a falência humana, mas também o poder de Deus. E a cruz simboliza a religião verdadeira, tá? A linha vertical na direção de Deus e a horizontal na direção dos homens. É interessante esse ponto aqui, esse parágrafo que o comentarista faz, porque o sentido da palavra religião ele está muito deturpado hoje. As pessoas que não têm nenhum tipo de sentimento religioso, eles classificam a palavra religião como algo ruim. E a palavra religião é religar. O sentido original é religar. É o homem ser religado com Deus. O sentido original é um bom sentido. É o que Paulo falou aos Colossenses, fazer essa reconciliação do homem com Deus. É importante a gente trazer para o entendimento dos alunos essa visão que o homem tem, que o mundo tem da questão da religião, mas trazer esse sentido da palavra religião na sua origem, trazendo esse sentido de algo bom, de algo saudável, de termos novamente ligação com Deus e uma boa relação também com os homens, com os nossos irmãos. O segundo subponto a gente vai falar sobre os fundamentos da pregação, tá? O tema da mensagem, a gente já viu o tema da mensagem da cruz, e agora a gente vai ver os fundamentos da pregação. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3, diz assim, ó, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Mais um indício que alguns comentaristas fazem de que Paulo chega em Corinto tentando entregar a mensagem do Evangelho de uma forma diferente, de uma forma mais simples,
porque ele diz aqui que ele chega em fraqueza, temor e grande tremor. Então, os fundamentos dessa pregação, ele passa por alguns ingredientes que são indispensáveis para todo bom pregador da palavra de Deus. Isso serve para nós hoje. Nós somos... A escola bíblica dominical é uma escola que prepara obreiros, que prepara pregadores. Então, se você tem o ministério, um chamado para pregar a palavra de Deus, esse ponto aqui ele é muito interessante para que a gente possa aprender a levar sempre para as nossas vidas. O primeiro deles é a simplicidade. Precisamos ser simples no tocante à entrega da mensagem. A gente vê aqui algumas teorias de alguns comentaristas bíblicos que veem Paulo falando de uma maneira mais difícil em Atenas e em Corinto ele já transmitindo de uma forma mais simples. Primeiro ponto, simplicidade. Segundo, a mensagem tem que ser cristocêntrica. O que é isso? O foco na cruz. O Cristo crucificado. Segundo, ingrediente indispensável para uma boa pregação. Terceiro, é o temor ao Senhor. Lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o temor ao Senhor é o terceiro ingrediente fundamental numa boa pregação. E por último, a dependência do Espírito. É você ser dependente do Espírito Santo. Não adianta ter uma boa retórica, não adianta preparar um bom conteúdo, não adianta falar bonito, não adianta ser um grande conhecedor da teologia se não tiver dependência, total dependência do Espírito Santo. Hoje em dia a gente tem a igreja, de uma forma geral, ela tem recebido uma carga muito grande de mensagens triunfalistas, de mensagens antropocêntricas, que colocam o homem no centro. A gente vê mensagens, de uma certa forma, de pregadores avarentos, de homens que pregam a palavra de Deus por avareza. E o bom pregador, ele precisa, isso aqui a gente traz para os nossos dias, né? Façam tudo com amor, decência e ordem. Isso fala para a gente hoje. Diante de uma enxurrada de mensagens triunfalistas, de mensagens antropocêntricas, de mensagens avarentas, de pessoas que querem apenas reconhecimento, de pessoas que tentam simplificar a pregação do evangelho a um curso coaching, a gente precisa entender que os fundamentos da pregação passam por esses 4 itens interessantes: simplicidade, foco na cruz, temor ao Senhor e a total dependência do Espírito Santo. No terceiro subponto, a gente vai falar da intervenção do Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 4 diz assim, ó: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Aqui a gente vê novamente Paulo trazendo essa questão de que ele está entregando uma mensagem que não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito. Ele não pretende falar bonito, ele não pretende ter uma grande retórica. O que ele quer é transmitir uma mensagem que traga também demonstração do Espírito e de poder. A gente pode observar aqui que se o Espírito Santo não convencer o homem, não adianta nada. O pregador, o orador, aquele que ensina, não adianta nada. Ele preparar uma grande mensagem, um grande estudo. Se não houver convencimento por parte do Espírito, a mensagem fica infrutífera. Mas Paulo aqui na última parte do verso, ele diz que a palavra que ele estava pregando não consistia somente em linguagem persuasiva e de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. E se a gente for olhar lá, voltando lá para Atos capítulo 17, é bom a gente sempre fazer essa interação entre Atos e a carta 1 aos Coríntios, a gente vê que essa mensagem foi uma mensagem com poder, né? Porque se a gente for observar lá, Crispo, que era um principal da sinagoga, ele creu no Senhor com toda a sua casa, e também muitos dos coríntios, ouvindo, crendo, foram batizados. Atos 18, verso 8. E a gente vai ver mais lá na frente também que o próprio Sóstenes, né? Que era também um outro líder da sinagoga, ele também, mais na frente, aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, a gente vê ele chamando de Sóstenes de irmão.
E Sóstenes foi um dos que eram líderes da sinagoga em Corinto. Então, essa mensagem, ela foi uma mensagem que teve uma intervenção do Espírito, ela foi uma mensagem de poder porque produziu efeitos para o reino de Deus, tá? É interessante que lá os Romanos, Paulo diz assim, ó, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, verso 16. Então, esse aqui é um dos ministérios do Espírito, é o de convencimento. É necessário que essa mensagem, ela tenha a mensagem, o estudo, que o pregador, que o ensinador vá transmitir. É importante que haja a intervenção do Espírito para que haja o convencimento de quem está ouvindo. E Paulo, ele traz esse entendimento para a gente e é importante a gente ter isso em mente no tocante à mensagem da cruz. A gente vai agora para o ponto 2, onde a gente vai falar sobre a mensagem reveladora. Não havia da parte do apóstolo nenhuma presunção ou autoconfiança. Ele sabe que apenas o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como disse um pregador, é mais fácil ensinar um leão a ser vegetariano do que converter uma alma pelo esforço ou sabedoria humana. Isso é praticamente impossível. Mas a mensagem reveladora ela vai nos trazer alguns pontos interessantes. Primeiro, o conceito da verdadeira sabedoria. A gente sabe que aquelas dissensões que estão acontecendo lá em Corinto, que alguns são de Apolo, outros de Paulo, outros de Cefas e outros de Cristo, ela passa pela questão do falso entendimento do conceito de sabedoria. E aqui Paulo vai trazer isso de uma forma mais detalhada, essa questão da verdadeira sabedoria. Capítulo 2, versículo 7 diz assim, ó, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, a parte A desse verso. A verdadeira sabedoria, ela não é filosofia. A verdadeira sabedoria não é filosofia, ela não está na filosofia. A verdadeira sabedoria, ela está no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A sabedoria de Deus, Paulo vai explicar agora em relação a esta questão. Lá no capítulo 2, versículo 6, Paulo diz assim, ó, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Então Paulo vai explicar que esse conceito de sabedoria que está dividindo tanto os crentes lá na igreja de Corinto, ele não tem por que existir essa divisão por causa da sabedoria em si, porque a verdadeira sabedoria é a sabedoria de Deus e ele vai ensinar aqueles irmãos da igreja de Corinto a entenderem esse conceito de sabedoria. Que o propósito, a gente pode observar lá que o propósito de Deus na questão da salvação, ele está em Cristo Jesus. E isso é o ponto principal da questão da sabedoria de Deus, da sabedoria verdadeira. Se a gente for abrir lá no primeiro capítulo, de novo, da Epístola aos Coríntios, da primeira Epístola aos Coríntios, no verso 21, Paulo diz assim, ó, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É interessante isso, para que a gente possa entender sobre a verdadeira sabedoria, a gente meditar nesses versos, lá no capítulo 1. E qual era essa pregação? O verso 23 vai nos dizer, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Ou seja, qual era a pregação de Paulo? O Cristo crucificado. E o verso 24 ele diz assim, olha, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, a questão da verdadeira sabedoria passa pelo propósito de Deus e o plano de Deus no tocante à salvação do ser humano. E como foi que Deus fez isso? Através do Cristo crucificado. Esse é o primeiro ponto no tocante a gente poder entender sobre a verdadeira sabedoria. O propósito de Deus e o plano de Deus executado através de Cristo e este crucificado. O segundo ponto interessante para a gente poder entender sobre a verdadeira sabedoria é o conteúdo dessa salvação. A mensagem da cruz fala de Cristo, que morreu na cruz para nos dar a salvação. Se fosse somente isso, já seria maravilhoso. Se fosse somente isso,
já seria perfeito, mas não fica só por aí. Se você ver lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, a palavra de Deus diz assim, ó: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ou seja, a pessoa quando vem a Cristo, ela passa a ser de Cristo. E a partir do momento em que ele é favorecido pelo sacrifício de Cristo na cruz, ele também passa a herdar, vamos dizer assim, a todas as bênçãos que isso pode lhe proporcionar. Ou seja, sabedoria, justificação, santificação, a redenção, a regeneração, a glorificação, todas as bênçãos advindas da salvação. Então é disso que Paulo está falando. O conceito de verdadeira sabedoria, ele passa por isso, por esses dois pontos interessantes. Primeiro, o propósito de Deus em enviar Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. E segundo, o conteúdo dessa salvação, ou seja, as bênçãos que advêm do sacrifício de Cristo Jesus, que vai desde a regeneração, passando pela justificação, passando pela santificação, glorificação, adoção e por aí vai. Todas as bênçãos advindas da salvação. Este é o verdadeiro conceito de sabedoria que o mundo não consegue entender. No entanto, é importante um comentário que o nosso comentarista faz aqui, que não pode passar desapercebido, é que Paulo não está desprezando o valor do estudo secular. Tá? Paulo está ensinando que o objetivo da mensagem da cruz é alcançado sem a necessidade de artifícios ou malabarismos humanos. Ou seja, Paulo não está desincentivando ninguém a buscar o conhecimento secular. Não, de forma nenhuma. O próprio Paulo era uma pessoa que tinha muito conhecimento e esse conhecimento ele é adquirido através da busca por esse conhecimento. Mas o que o apóstolo está dizendo aqui é que não adianta a gente tentar criar artifícios ou malabarismos humanos para poder sobressair em outras questões no tocante à sabedoria. É importante a gente fazer essa observação para que nós possamos sempre entender a sabedoria de Deus, ela não está na filosofia. A sabedoria de Deus, ela não é a filosofia. A sabedoria de Deus é o Evangelho. O Cristo crucificado para nos dar a salvação e todas as bênçãos advindas da salvação do seu sacrifício na cruz do Calvário. O segundo subponto, nós vamos falar sobre o mistério revelado. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, diz assim, a segunda parte do verso, diz assim: em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então, a questão do mistério, na época do período grego, haviam muitas religiões que tinham esse conceito de religião de mistério, que eram geralmente cultos secretos e com verdades e com dogmas que não eram acessíveis a qualquer pessoa. Era mistério para quem não eram iniciados nessas religiões e nesses cultos. A gente também tem no período grego a crença muito grande, o crescimento muito grande das religiões gnósticas, do gnosticismo. Era aquelas pessoas que acreditavam que apenas alguns iniciados poderiam ter acesso a certos conhecimentos que não era dispensado a todas as pessoas. Então tinha muito isso. É importante a gente entender um contexto histórico-cultural do período grego, da cidade de Corinto, porque tinha tudo isso, religiões de mistério, crenças no gnosticismo. E Paulo vem trazer a questão do mistério que agora é revelado e que outrora foi oculto e que agora está revelado, e que esse mistério está muito ligado na questão da sabedoria. Mas ele diz assim, olha, o evangelho começou na eternidade, antes da história. Ou seja, Paulo está dizendo que havia um mistério que foi oculto à primeira aliança, que foi oculto aos profetas, e de que eles não tinham tanto conhecimento, eles não tiveram o conhecimento total de bênçãos que Deus tinha para gerações futuras, que ele chama isso de mistério. A gente observando lá na Epístola aos Efésios, no capítulo 3, versículo 3, Paulo fala sobre esse mistério. Ele diz o seguinte, olha: como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima, em poucas palavras, vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens,
como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 2, ele diz assim, para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus. Ou seja, o que é esse mistério? Jesus Cristo. O que é esse mistério? O sacrifício de Jesus. O que é esse mistério? Os povos unidos em um só corpo, tanto judeus quanto gentios, unidos em um corpo só. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Os judeus tinham uma compreensão do Messias, sim, mas para o entendimento do povo judeu, eles tinham a ideia de um líder militar que viria libertar o povo do domínio romano. E não era bem isso que apontava as promessas messiânicas. As promessas messiânicas apontavam o ungido do Senhor que iria morrer não somente pelos pecados do povo judeu, mas também pelos pecados de toda a humanidade. E todos estariam unidos num só corpo pelo sangue de Cristo Jesus. Esse mistério, eles não tiveram entendimento, eles não tiveram compreensão, não foi revelado para os servos de Deus, os profetas da primeira aliança. É por isso que Paulo, falando aos Efésios, lá no capítulo 3, verso 5, ele diz que em outras gerações isso não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos santos apóstolos e profetas, que era, os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo, participantes das promessas em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. E ele, falando aos Colossenses, ele chama esse mistério de o mistério de Deus, que é Cristo. Então, esse mistério revelado agora, através do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, é justamente o plano salvífico elaborado por Deus na eternidade passada para salvar o povo judeu e também todos os povos da terra através do sacrifício de Cristo Jesus. Como o comentarista diz aqui, olha, na realidade a mensagem de salvação sempre existiu. Havia um plano divino de enviar o Messias para a salvação do mundo. Entretanto, esta mensagem esteve oculta no Antigo Testamento. Então, é isso que Paulo está trazendo para o entendimento da igreja de Corinto. O mistério não são religiões de mistério. O mistério não é o gnosticismo de alguns partidos religiosos que defendiam essa crença nesse conhecimento que seria dispensado apenas a alguns iniciados. Não. O mistério revelado é Cristo Jesus, que veio para nos salvar, para nos redimir e unir ambos os povos, judeus e gentios, num só corpo, na igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O terceiro subponto, do ponto 2, a gente vai falar sobre a ignorância dos sábios. Lá no capítulo 2, o versículo 8, ele diz assim, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então, nesse versículo, Paulo vai falar sobre a culpa dos príncipes, sobre a culpa daqueles que crucificaram Jesus. E aqui ele é bem específico na questão dos judeus e na questão dos romanos, né? O comentarista divide isso bem aqui. Os sábios foram ignorantes de duas formas. Primeiro, na religião com os judeus e segundo, na política com os romanos. Os religiosos judeus foram os que rejeitaram Jesus como o seu Messias. Lá em Mateus 16, quando Jesus perguntou para os discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? O próprio Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, alguns judeus eles tiveram a compreensão de que Jesus Cristo era o Messias que eles esperavam. Mas os líderes religiosos judaicos rejeitaram a Jesus. Os principais dos sacerdotes, lá quando Pilatos estava tentando de alguma forma livrar Jesus da crucificação, quando Pilatos ofereceu a libertação, ele diz assim, olha, hei de crucificar o vosso rei. O que foi que os príncipes dos sacerdotes disseram? Não temos rei, senão César. João 19:15. Os príncipes judeus, eles rejeitam o Cristo, eles rejeitam o Messias. A ignorância dos sábios, a gente pode ver dentro da religiosidade judaica, com os príncipes dos sacerdotes rejeitando o Messias. E na questão da política,
foram os romanos. Os sábios romanos sabiam que estavam errando. Por exemplo, Pilatos, ao lavar as mãos, e o centurião e os que com ele guardavam a cruz. É interessante que Pilatos, lá no capítulo 27, verso 24 de Mateus, ele diz assim, ó, estou inocente do sangue deste justo. Pilatos sabia que Jesus era inocente e fez de tudo, de uma certa forma, para tentar livrar Jesus da condenação. Mas chega um momento em que ele não quer se ver em maus lençóis com o imperador romano e ele acaba, pela pressão dos príncipes judeus, condenando Jesus. Tanto é que ele pede água e lava as mãos. Aquilo ali ele usa até uma situação do próprio povo judeu, de lavar as mãos. O ato de lavar as mãos significava que ele não tinha participação nenhuma na morte, no sangue daquele inocente. A gente pode ver isso lá em Deuteronômio, capítulo 21, do verso 1 ao 9, a questão do hábito, do costume judaico de lavar as mãos, considerando-se inocente no tocante à morte de alguém. Pilatos lava as mãos, declarando que ele não tinha nada a ver com aquela condenação e com o sangue daquele justo. De uma certa forma, ele deixa de fazer aquilo que deveria fazer, de que era poupar a vida do inocente. Então a gente vê essa questão da ignorância dos sábios no tocante aos príncipes, como diz lá no verso 8, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste mundo conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. O terceiro ponto, a gente vai falar sobre a mensagem espiritual. A mensagem espiritual. No primeiro subponto, a mensagem é revelada. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim, ó, mas, como está escrito, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A mensagem revelada. É interessante a versão da nova tradução na Bíblia, NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Esse texto está assim, olha. O que ninguém nunca viu nem ouviu e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Em contraste com o falso conceito de sabedoria que os gregos tinham e que de uma certa forma acabou, vamos dizer assim, contaminando uma parte da igreja de Corinto, que levou à divisão em facções, em contraste com este falso conceito de sabedoria, tem a sabedoria de Deus, que Deus concede àqueles que o amam. O que a gente pode ver aqui? A gente viu lá na frente o plano de salvação, a gente viu lá na frente a execução do plano de salvação, que foi o envio do Filho de Deus e a morte de Jesus Cristo na cruz, e a gente viu também o conteúdo da salvação. A gente falou de regeneração, de glorificação, de santificação, e é interessante que no verso 7 do capítulo 2, o apóstolo diz assim, ó, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. O que é interessante é que são mensagens reveladas para aqueles que buscam a Deus, para aqueles que amam a Deus. E quando Paulo está falando aqui que essa sabedoria de Deus que foi outrora oculta e que agora está sendo revelada, ele fala desde a eternidade para a nossa glória. Ou seja, ele está falando de glorificação. A gente viu na lição passada sobre a santificação e o comentarista coloca lá santificação posicional, ele falou sobre santificação progressiva e aqui a gente vê a santificação prospectiva. O que é isso? É a santificação olhando para o futuro. É a santificação olhando em bênçãos que nós teremos futuramente. É a glorificação dos salvos, tá? É disso que Paulo está falando. Paulo está falando que tudo isso aconteceu desde a eternidade para a nossa glória. Hoje em dia a gente não tem glória alguma, mas quando tudo se consumar, nós teremos a glorificação dos nossos corpos. E essa mensagem, ela é revelada para quem ama a Deus, para quem tem o Espírito de Deus na sua própria vida. Todas essas bênçãos a gente pode ter conhecimento através do Espírito de Deus. Tanto é que Jesus, falando lá em João capítulo 16, verso 13, ele diz assim, quando vier, porém, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo,
mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Essas mensagens, irmãos, elas não estão disponíveis a qualquer pessoa. Essas mensagens, elas não estão disponíveis ao homem natural. Essas mensagens não estão disponíveis aos homens, aos maiores intelectuais e filósofos do mundo hoje que não conhecem ao Senhor. Por quê? Porque essa mensagem, vem de Deus, através do Espírito Santo de Deus, para aqueles que amam a Deus. E aí a gente já entra, pegando esse gancho, entrando no subponto 2, quando quando o comentarista, a lição é dividida no subponto em que diz que o Espírito ele ensina. Olha lá o que diz no verso 13, diz assim, ó: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com as espirituais. Ou seja, todas essas bênçãos, elas advêm do sacrifício de Cristo Jesus. Mas como o crente conhece essas bênçãos que ele tem disponíveis para a sua vida? Através do ensino das Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo realça o valor do Espírito Santo no ensino da igreja, para que essa possa assimilar a profundidade da mensagem da cruz. A função primordial do Espírito Santo é ajudar a igreja a reconhecer e entender a natureza espiritual da mensagem a ela dirigida. Ou seja, como o profeta Ezequiel teve a visão lá no Antigo Testamento de um grande rio, em que ele ia pouco a pouco caminhando e entrando cada vez mais dentro do rio até que ele não conseguiu tomar pé, assim espiritualmente falando, são as bênçãos que Deus tem no campo do ensinamento para aqueles que o amam e que estão disponíveis a entrar nesse rio de conhecimento das coisas de Deus. E quem é que concede todo esse conhecimento, toda essa iluminação? É o Espírito. É o Espírito do Senhor. Lá em João, capítulo 14, verso 26, Jesus diz assim, olha: aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, o ministério do Espírito, e aí a gente vê mais um ministério do Espírito, é o ministério do ensino. O ministério do Espírito, um dos ministérios do Espírito é ensinar os crentes no tocante ao conhecimento de Deus. Tudo isso, irmãos, faz parte da sabedoria de Deus. Para você perceber e poder entender e assimilar que a sabedoria de Deus, ela é loucura para os homens. Por quê? Porque eles não entendem nada disso. Os filósofos, os cientistas, ímpios, ateus, eles não conseguem entender o que é glorificação, o que é santificação, o que é batismo, o que é salvação, as bênçãos espirituais que Deus proporciona à sua igreja. E note, repito, isso não foi apenas só no momento ali na cruz, o que já seria maravilhoso. Isso se estende até o final das dispensações, quando nós seremos glorificados. O ímpio, ele não conhece, ele não entende essas coisas. Por quê? Porque ele não tem o Espírito de Deus na sua vida. E quem ensina todas essas coisas é o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o valor do Espírito Santo no ensino da igreja, para que a igreja possa assimilar a profundidade da mensagem da cruz. As pessoas têm deixado de lado o ensino do Espírito, criando fábulas e heresias fundamentadas na sabedoria humana, a qual se opõe à sabedoria divina, que excede todo o entendimento. Devemos nos ater à palavra e sempre sobre a orientação do Espírito. Infelizmente, a escola dominical é uma escola de ensinamento. A gente na escola dominical são formados os maiores pregadores e ensinadores da palavra de Deus. E um dos objetivos da escola bíblica dominical é formar essa geração de pregadores, de mestres, de doutores, no tocante ao ensinamento também da igreja. E o que infelizmente a gente tem visto são mensagens que não são pautadas muitas das vezes na palavra de Deus. O que a gente vê infelizmente hoje são pregações baseadas, uma série de frases feitas. A gente infelizmente vive hoje em dia na igreja brasileira muitos pregadores, alguns, né, claro, não são todos, mas que chegam para pregar frases feitas. E não é isso que o povo está precisando. O povo está precisando do ensinamento autêntico e genuíno da palavra de Deus. E é interessante esse comentário aqui. As pessoas têm deixado de lado o ensino do Espírito, criando fábulas e heresias fundamentadas na sabedoria humana. E não é isso que o Espírito tem para a gente. Não é isso que o Espírito tem para mim e para você.
o que o Espírito tem à nossa disposição no tocante à sabedoria de Deus é o ensinamento das verdades espirituais que estão disponíveis para todos aqueles que o amam. E aí a gente entra no terceiro subponto, onde a gente vai falar sobre o homem não entende. Tá? No verso 14, o apóstolo diz assim, ó: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, 14. Aqui Paulo está falando de o homem natural. Aí aqui a gente vê essa questão dessa palavra, aqui no original grego é psíquicos, que fala de alguém que tem a natureza, que tem a característica daquilo que respira, e descreve o aspecto natural inferior da humanidade, ou seja, o comportamento que é mais da terra do que do céu. Fala de um homem que não tem o Espírito de Deus na sua vida e que é movido pelos seus instintos naturais, por aquilo que é palpável, por aquilo que é próprio dessa terra. Ele não tem a luz do Espírito na sua vida, ele não tem o Espírito de Deus na sua vida. Ele pode ser o homem mais inteligente do mundo, ele pode ser um cientista, até mesmo um cientista da NASA, mas ele não tem o Espírito de Deus na sua vida. Ele não tem essa luz que o Espírito emana sobre a palavra de Deus, e por isso ele não entende as coisas de Deus. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. É loucura alguém que promete salvar os outros, mas não consegue salvar a si mesmo. Não foi isso que os judeus disseram quando Jesus morreu lá na cruz? Ele disse que ia salvar os outros, mas não salvou-se a si mesmo. Isso, olhando pelo lado humano, é loucura. Mas nós que temos a profundidade do conhecimento de Deus, instruídos pelo Espírito Santo de Deus na palavra de Deus, entendemos o que significa a cruz de Cristo. Quem não tem o Espírito de Deus não pode entender as coisas espirituais, porque elas só podem ser entendidas de modo espiritual. E é interessante o verso 15, quando na tradução da Nova Bíblia Viva, esse verso está da seguinte maneira: olha, o homem espiritual, porém, tem a percepção de todas as coisas, e isso incomoda e confunde o homem do mundo, que não pode de maneira nenhuma entender o homem espiritual. O homem natural não entende o homem espiritual, ele não discerne bem o homem espiritual, porque o homem natural ele não tem o Espírito de Deus na sua vida. Então, que nós possamos ficar com essa palavra, sabendo, entendendo, e aí lá no capítulo 3 a gente vai, Paulo, já é uma outra lição, Paulo vai falar sobre as dissensões que demonstram a falta de espiritualidade, e a gente vai ter a possibilidade de ter mais conhecimentos no tocante a isso, mas a gente termina essa lição trazendo essa reflexão, que o homem natural ele não entende as coisas de Deus porque ele não tem o Espírito de Deus na sua vida para instruí-lo nas questões espirituais, na questão da sabedoria divina, que é concedida para quem? Para aqueles que o amam. Essa foi a nossa lição, a lição de número 2, onde nós meditamos aqui, fizemos uns rápidos comentários no tocante ao estudo do capítulo 2 sobre a mensagem poderosa. E a aplicação pessoal dessa revista diz assim, olha, a mensagem da cruz, ela excede todo o entendimento e é poderosa para cumprir seu objetivo de revelar o amor de Deus a todos os homens. Fiquemos com essa palavra, fiquemos com essas reflexões, e que no próximo domingo, se Jesus não voltar, nós tenhamos uma boa aula e possamos ser abençoados e também abençoar os nossos alunos em nome de Jesus. Vamos orar nessa oportunidade, encerrando essa pré-aula. Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade que você tem concedido para que nós possamos propagar a tua palavra. Obrigado por essas ferramentas que você proporciona à tua igreja, para que nós possamos propagar a tua palavra, para que possamos ter acesso mais e mais na tua palavra, que possa alcançar vidas e edificar vidas na autoridade do nome de Jesus. Amém.